Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Nós vamos ver então um pouco sobre João 3, 15 até 22. E eu já destaquei na hora da leitura, mas ali João está batizando e testemunhando a respeito de Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo ali, isso é registrado nos evangelhos. O evangelho de Lucas, inclusive, ele é mais curto aqui. Tem outros evangelhos que dão mais detalhes sobre o que aconteceu nesse dia. É igual a história quando Jesus chega, João não quer batizar, como se quisesse dizer assim, mas sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem me batizar. João fala isso, mas é em outro texto. Ele dá o exemplo de como, no versículo 15, tinha se perguntado se ele era o Messias, e aí ele dá o exemplo de como ele é menor do que o Messias. Aquele exemplo de desamarrar sandálias. Você já desamarraram as sandálias de alguém? Eu acredito que todo homem casado dessa igreja já desamarrou uma vez ou outra uma sandália na vida. Se não da mãe, da esposa. E se é pai de menina, das filhas também. O que é o desamarrar a sandália? No nosso contexto, nada mais que um gesto de carinho, de amor, de respeito. No contexto que João Batista coloca, era a função mais humilde que um escravo podia fazer para o seu senhor. Não tinha nada mais baixo do que amarrar a sandália do patrão. E ele diz isso sobre Jesus, se comparando a Jesus. Eu não mereço nem a honra de tocar nas sandálias dele, de desamarrar as sandálias dele. No versículo 17, João diz que Jesus vai fazer uma separação final. Aí a gente lembra de textos como do joio do trigo, provavelmente é essa figura de imagem que está na cabeça de João aí, quando vão colher, e daí separa o que presta, coloca no lugar devido, o que não presta vai também para o lugar devido, no meio do campo, e ali se junta tudo e coloca fogo, para preparar para a próxima safra. E isso que está na cabeça dele. Não, o que é aproveitável, aqueles que vão ser salvos, esses vão ser colocados, guardados, e o resto vai virar fumaça, vai queimar. Aí os 18 e 19, João anunciava a verdade e isso incomodava os poderosos e ele acabou preso. As pessoas com poder não querem que alguém diga que elas estão erradas, mesmo estando. E João não deixou de pregar o evangelho. Para nós, hoje em dia, é mais difícil do que 10, 15, 20 anos atrás. Para nós, hoje em dia, é mais difícil falar de Jesus. A gente corre mais riscos do que 20 anos atrás. Mas ainda é possível falar de Jesus. Ainda é possível transmitir para a internet como a gente está fazendo hoje. Ainda é possível. Mas está mais difícil. Tem certos temas que parece que você não pode tocar. Mesmo que sejam temas da sua fé, você não pode falar. O pecado, mostrar o pecado desagrada mesmo. O pecador não gosta de receber a notícia de você é pecador. Então, quando eu não gosto da notícia que me é dada, o que eu faço? Eu calo a boca de quem está falando. E foi isso que Herodes fez. Não podendo esconder o pecado que tinha cometido, ele mandou prender João e depois acabou matando o próprio João mais adiante. 20 e 21, antes de ser preso, porém, aqueles versículos finais ali são como quase um parêntese no texto, né? Se você saltar o 18 e 19, parece que faz mais sentido. Aí tem o 20 e 21, antes de ser preso, João estava batizando as pessoas como mostra do seu arrependimento. Aqui nem tem aquele texto, a gente não leu hoje, aquele texto em que os soldados perguntam, nós, o que a gente vai fazer? Contentem-se com o seu salário, não tirem nada de ninguém por coação ou por força. E nós fazemos o que? Olha, se tem uma túnica, se tem duas, dá uma para quem não tem nenhuma. Aquelas instruções práticas de como viver a vida depois desse batismo, que é uma demonstração de arrependimento. Esse batismo de João
era um rito de passagem, uma demonstração para fora daquilo que estava dentro do meu coração. Esse é o batismo de João Batista. E Jesus, aliás, veio se batizar com João. João se espantou e não queria batizar, eu falei, isso está em outros evangelhos, porque Jesus não precisava. Jesus não precisava mostrar-se arrependido de pecado que ele não tinha. Os únicos pecados que Jesus teve, e Jesus teve pecados, foram os nossos. Ele carregou sobre si os nossos pecados, ele assumiu os nossos pecados e morreu por causa desses pecados na cruz. Pecados dele, nenhum. Então Jesus não precisava mostrar-se arrependido. Mas ele mesmo disse, olha, deixa que seja assim, para que todo mundo veja que a gente está fazendo tudo conforme se espera. E ao ser batizado, a Trindade se apresenta. Jesus está nas águas, o Espírito Santo em forma de uma pomba e um Pai que confirma a todos o que o João já tinha dito. Tu és o meu filho amado, que me dá muita alegria. Aqui a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é o Messias. João foi um grande profeta, a ponto de Jesus dizer, em outro texto bíblico, quem é que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? De forma nenhuma, vocês vieram ver um profeta. Eu asseguro a vocês que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Jesus testemunha isso. Um grande profeta veio para ser o precursor de Jesus Cristo. João batizava. Jesus mandou batizar. Mas será que é o mesmo batismo? Será que é a mesma coisa? Tem pessoas que alegam que crianças não devam ser batizadas porque João batizava adultos e Jesus foi batizado de adulto. Então crianças não deveriam ser batizadas. O próprio João disse que não são o mesmo batismo. O próprio João, nesse texto, para quem sabe ler, está escrito ali. Eu estou batizando vocês com água, vem outro depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo. O próprio João diz, é um batismo diferente que vai vir depois deste aqui. E as crianças? Para que batizar crianças? Afinal de contas, são tão boazinhas, sem pecado? Olha, se não tem pecado, não morre. Pelo pecado entrou a morte no mundo. Se a criança nasce sem pecado, ela não morre. Não é isso? Por que batizamos crianças? Ou nós entendemos que quando Jesus fala em Marcos, quando Jesus fala em Mateus, vão e batizem todas as nações, ou a gente entende que todas as nações é todo mundo, ou a gente vai ter que tirar mais gente do batismo. Porque se a gente disser assim, não, a criança não era importante na época de Jesus, então ela não seria batizada. Ora, a mulher também não era. Então a gente não batiza as mulheres também? Qual é 2 pesos e 2 medidas que a gente faz aqui? Ou é todo mundo, ou não é todo mundo. Vão e batizem todas as pessoas, Jesus diz, quando está subindo para o céu. Cristo é para todos, Cristo quer salvar a todos, e o batismo salva adultos e crianças. O nosso problema está, sabe onde? A gente acha que para ter fé depende da nossa inteligência, depende daquilo que a gente entende. Mas ninguém tem fé se não for dom do Espírito Santo. Já contei essa história para vocês aqui, mas em certo lugar as sociedades bíblicas mundiais estavam traduzindo a Bíblia para a língua local do país. E as sociedades bíblicas, quando elas vão traduzir um livro para a língua do país, o primeiro povo que eles procuram são os cristãos. Eles procuram se tem cristãos formados em letras e traduções naquelas línguas da Bíblia. A língua do país, mais grego, a língua do país, mais hebraico, e aramaico é um pedacinho só. Então eles procuraram, não tinha nenhuma pessoa nascida no país que era formada que era cristão e formado nessas línguas. Então a segunda opção é procurar numa faculdade.
numa faculdade respeitável. Hebraico e a língua do país, grego e a língua do país. E isso fizeram. Foram ao departamento da faculdade, departamento de línguas, ofereceram o trabalho e, vamos dizer assim, tinha 10 tradutores trabalhando. Depois de um período trabalhando com a Bíblia, eu vou arredondar os números aqui, metade desistiu do projeto, metade virou cristão. Por que metade desistiu do projeto? Porque não conseguia crer naquelas coisas que ali estavam escritas. Impediram em si do Espírito Santo trabalhar. Rejeitaram a palavra de Deus. A gente não pode crer sozinho, isso é o maior engano que a gente pode cometer. O Espírito Santo age em nós e nos dá a fé. E ele faz isso em adultos e faz isso em crianças. Como ele faz numa criança? Bom, eu não sei, mas a Bíblia diz que faz. Salva a todos, o Evangelho de João que a gente cita quando batiza alguém, a gente tem um batizado daqui 2 semanas, mas quando batiza alguém, a gente sempre cita o Evangelho de João que diz, o batismo agora salva vocês. O batismo salva. Ninguém pode crer se o Espírito Santo não operar na pessoa a fé. E aí eu quero relembrar, eu tenho no meu celular aqui o Catecismo Menor em muitas línguas. Depois posso passar até, é um projeto da Igreja Luterana dos Estados Unidos. Mas eu quero só ler aqui as 4 partes do batismo que a gente estuda no catecismo, que é muito rápido, é só assim, é a descrição do que é. O que é o batismo? O batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligado à palavra de Deus. E que palavra de Deus é essa? É a que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que dá ou aproveita o batismo? Opera a remissão dos pecados, perdão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá salvação eterna a quantos creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. E quais são essas palavras e promessas? São as que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aqui tem uma dificuldade que muitas pessoas têm. Uma pessoa morrer sem ter sido batizada. Ela foi recém-convertida, não teve tempo de ser batizada, mas ela confessou a sua fé, ela já cria. Então quem crer e for batizado será salvo, mas se não teve tempo, entregamos a misericórdia de Deus que diz, quem não crer será condenado. Onde Deus não explicou, a gente não tem como explicar. Deus salva as crianças não batizadas? Essa resposta não está na Bíblia. Por isso é tão importante a gente trazer os nossos filhos o quanto antes para o santo batismo. Terceiro, como pode a água fazer tão grandes coisas? A água em verdade não as faz, mas a palavra de Deus que está unida à água e a fé que confia nesta palavra de Deus unida com a água. Pois sem a palavra de Deus, a água é água simples e não batismo. Mas com a palavra de Deus, a água é batismo. Isto é, água de vida, cheia de graça e um lavar de renascimento no Espírito Santo. Como diz Paulo na carta a Tito, no capítulo 3, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E o último do batismo, eu tive que decorar isso tudo aqui na época da minha instrução de confirmandos. Uma palavra ou outra um pouquinho diferente, mas a gente tinha que decorar tudo isso aqui. O que significa esse batizar com água? Significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente um novo homem, que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Onde é que está escrito isso? Paulo diz em Romanos capítulo 6, fomos, pois, sepultados com ele, Cristo, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Qual a importância do batismo na vida de vocês? Muitos de vocês são padrinhos. Qual é a função do padrinho? Eu sempre brinco aqui quando a gente faz os estudos preparativos para batizar. Eu falo, ó, dar presente é legal, mas não é função do padrinho essa. Ajudar os pais com as contas. A função do padrinho é cuidar para que a criança seja criada na palavra de Deus. Então, se o padrinho ignora essa sua função de levar a criança para Cristo, ele não serve de absolutamente nada e não precisava nem existir. O padrinho é para levar a criança para Cristo. E para que se o pai, a mãe se afastar de Deus, chegar para o pai e para a mãe, olha, vocês me chamaram como padrinho. Por que vocês não estão indo para a igreja? Por que vocês não estão levando o meu afilhado à igreja? É cuidar da salvação eterna da criança. Para que, tendo sido batizada, ela não vá se perder pelo caminho. E é tão fácil se perder. Não é à toa que a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, o caminho largo leva para longe de Jesus. O que precisava ser feito para a nossa salvação já foi. Cristo nos salva, isso nos é entregue no batismo. Então vivamos o nosso batismo todos os dias, junto de Deus, até o dia em que chegaremos com Ele à vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantamos, vamos ficar de pé, cantamos oferta.